Olá pessoal, sou a Anne Luísa do grupo Two Face, da disciplina de Programação 2. Hoje vamos falar sobre um conceito fundamental na ciência da computação, os autômatos. Os autômatos são modelos matemáticos usados para representar e estudar sistemas computacionais e linguagens formais. Eles são representados por diagramas que consistem em um conjunto de estados e transições entre esses estados. Esses diagramas ajudam a aceitar ou rejeitar cadeias de caracteres de uma determinada linguagem, essencialmente, modelando como as máquinas processam informações. Em resumo, os autômatos são ferramentas poderosas para entender e desenvolver sistemas computacionais. Continue acompanhando para explorar mais sobre esse fascinante tema. Autômatos finitos e determinísticos são modelos matemáticos utilizados na teoria da computação e na linguagem computacional para representar e manipular linguagens formais. Eles são máquinas de estados que possuem um conjunto finito de estados e operam de forma determinística, ou seja, para cada estado e símbolo de entrada há exatamente uma transição definida. Eles têm alguns componentes que são o conjunto de estados, o seu alfabeto, o que são os símbolos que o autômato pode ler, as suas transições, o seu estado inicial e o seu conjunto de estados finais. No seu funcionamento, o autômato ele começa no estado inicial e para cada símbolo de entrada lido, ele transita para um novo estado com base na função de transição. E se após consumir toda a entrada o autômato estiver no estado final, a entrada é considerada aceita, e caso contrário, ela é rejeitada. Em resumo, os autômatos finitos determinísticos são ferramentas muito boas que nos ajudam a entender e processar sequências de símbolos de maneira precisa e eficiente, e são fundamentais na teoria da computação, que tem aplicações práticas em muitas áreas da ciência da computação. Oi, gente, eu me chamo Gustavo Felipe, faço parte do grupo Two Face, da turma de Programação 2, ministrado pelo professor Ruben, e eu vou falar um pouco com vocês sobre o FND. O FND, ele é o autômato finito não determinístico. Ou seja, você não sabe, ele tem alguma palavra vazia ligada a algum dos estados dele. Por exemplo, ele começa aqui no Q0 e você não sabe, não tem certeza, não consegue determinar a posição dele, por ter uma palavra vazia ligando os seus estados, sabe? Então, assim, ele é um não determinístico quando você não consegue determinar, ou tem um nos seus estados que você não consegue determinar a posição. Ele passa a ser um AFD quando todas as posições dele estão definidas, sabe? Então não tem mais esse espaço vazio. E é basicamente isso. É basicamente isso, certo? Olá, sou Vinícius Coelho e vou estar apresentando para vocês as expressões regulares. Então, o que é a expressão regular? Ela é simplesmente uma sequência de caracteres que definem um padrão de busca, que são usados em buscas para validação de entradas e em diversas outras aplicações de processamento de texto. Então, começando pelos agora explicando um pouco de como ler uma expressão regular e seus operadores e símbolos. Começando pelos seus símbolos, temos o símbolo de vazio, que é o símbolo que representa um conjunto vazio, simplesmente. Um conjunto que não tem nenhum string, nenhum texto. A cadeia vazia é representada pelo símbolo epsilon, que ele representa a cadeia vazia, simplesmente, que é um string que não contém nenhum caractere. O símbolo alfabeto, que é uma somatória, um símbolo de somatória, que representa o alfabeto, com todos os caracteres possíveis que podem ser usados nas strings. Agora eu vou explicar para vocês os operadores, começando pela concatenação. E a concatenação, ela basicamente é responsável por unir um caractere a outro, ou um caractere a vários caracteres. Então, a concatenação, ela é expressa por um ponto, e, por exemplo, se A concatena com B, ela resulta em AB. A concatena com A, concatena com B, AB, e assim por diante. Agora vamos para o operador OR, que é uma barra vertical. Ele representa a escolha. Ou seja, se você tem A barra vertical B, vai ocorrer ali uma escolha entre A ou B, ou entre A e outras variáveis, outros caracteres. Estrela de Kleene é representada por um asterisco em cima, que permite repetir 0 ou mais vezes o elemento anterior. Por exemplo, A com estrela de Kleene corresponde a uma vez,
a 0 vezes, a 2 vezes, a n vezes, e assim por diante. Agora eu vou dar um exemplo de como ler expressões regulares e os resultados que podem vir a partir delas. Aqui, no primeiro exemplo, temos A ou A concatena com A concatena com B ou B, estrela de Kleene. Então, aqui nós podemos ter o vazio, pois se escolhemos somente B 0 vezes, vamos ter nada. A, somente A, se você acabar escolhendo somente A. A, B, se for escolhido A ou AB. B, se for escolhido A uma vez. BB, se você repetir o ciclo da estrela de Kleene 2 vezes, e assim por diante. Outro exemplo que temos aqui é o segundo exemplo. Temos A ou A, que está entre parênteses, que está tudo na estrela de Kleene. A concatena com B ou B. Ou seja, tudo que está dentro do parênteses vai ser repetido, mas dentro do parênteses vai ter uma escolha, tanto quanto fora do parênteses. Sendo que o A da concatenação externa, ele vai ser sempre mantido se você escolher o lado direito. Então vamos lá. Você é o programa, né? No caso, se o programa for pela aleatoriedade, o programa que vai escolher. Se acabar indo para o lado esquerdo, pode ser só o A. O lado direito sempre vai ter um A e alguma coisa que vai estar dentro desse parênteses, ou nenhuma. Ou seja, se você escolher o lado esquerdo ou direito, vai ter o caractere somente A. AB, pois vai ser o A e o B de dentro uma vez. AAB, pois vai repetir o primeiro A da concatenação e o AB da escolha. Ou você pode ter o A de fora, o AB, depois a escolha ser B. A cadeia expressa vai ser A, AB, AAB, ABB ou AABB. E assim consecutivamente com o correr das iterações. Então agora nós vamos seguir para a apresentação dos autômatos. Então, galera, meu nome é Kaique Marcelo e agora eu vou falar para vocês um pouco do Auto-On. Basicamente, o Auto-On ele é a conversão de uma FND para uma FD, como já foi explicado os conceitos deles anteriormente. O FND ele é uma representação de um autômato não determinístico e que ele uma das propriedades deles é ser ambíguo, com a presença de estados simultâneos, descrito por essa letra E, que no autômato, por vias de regra, é escrito pela letra epsilon grega. E aqui eu vou demonstrar a vocês na prática como funciona a conversão de um autômato, que é por meio de uma técnica chamada Power Set Construction, que é basicamente a gente pegar os estados simultâneos e rechonchar ele ao máximo para um estado, de forma que o que fique similar um ao outro, saca? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem Q0 recebendo B, transicionando para Q1, que só retorna A para ele mesmo. Então, o que a gente faz aqui? A gente elimina esse estado Q1, e esse A que estava retornando para ele mesmo pode ir para Q0. E aí Q0 passa a retornar para ele mesmo A e B. Da mesma forma com Q2. Nessa transição Q2, ela retorna C para ela mesma. O que a gente pode fazer é arrastar esse C para esse E aqui. E aqui a transição Q0, Q1 vai ter um C no lugar dele. E o C lá permanece igual. C retornando para Q1. Bom, esse foi um exemplo bem básico de como funciona a conversão. A gente pode pegar um FND, que se trata de algo muito ambíguo, muito com várias possibilidades, e reduzir ele a uma FD, que é um autômato de fácil processamento e boa leitura. Espero que tenham entendido e segue para o Auto 2 agora, a explicação do Auto 2. Valeu. Olá pessoal, me chamo Luiz Moreira e eu sou membro do grupo Two Face da disciplina de Programação 2. Nesse vídeo, eu e o Gabriel, nós vamos explicar os funcionamentos de um autômato em linguagem de programação C, que realiza várias operações relacionadas à manipulação de autômatos e expressões regulares. Vamos começar. O programa principal está escrito na função main, que processa argumentos de linha de comando e chama diferentes funções baseadas nesses argumentos. A função autoinit, falando brevemente sobre ela, é chamada quando a opção "-f" é usada. Essa função inicializa a transformação de um autômato finito determinístico, um AFD, para uma expressão regular, chamada ER.
Essa função lê o autômato do arquivo, transforma-o em uma expressão regular e escreve o resultado em um novo arquivo. A transformação envolve várias etapas, que eu vou citar, mas que serão mais aprofundadas por Gabriel. E, enfim, primeiro é a entrada autômato, que lê os dados do autômato a partir do arquivo. Estados limite, define os estados iniciais e finais. União, une transições semelhantes. Estado eliminar, elimina estados intermediários. Concatena, que concatena transições para formar a expressão regular final. Essas funções são chamadas sequencialmente para reduzir o autômato e formar uma expressão regular. Falando um pouco da função main, é o ponto de entrada do programa. Ela utiliza a função getOpt para processar os argumentos de linha de comando. Cada opção H, C, V e F aciona uma função específica ou altera o comportamento do programa. Nesse caso, a principal é a "-f", pois ela é a principal. Chama a função autoinit para inicializar a transformação de AFD para ER. A função auto2init inicializa o processo de transformação de um AFD para um ER. Ela lê um arquivo de entrada, processa o autômato e escreve a expressão regular resultante em um arquivo de saída. As etapas principais são: lê o autômato do arquivo usando entrada autômato, define os estados limite com estados limite. Enquanto a lista de transições não for unitária, faz a união de transições e elimina estados, com as funções união e eliminar estados, respectivamente. Concatena as transições com a função concatena, e escreve a expressão regular resultante no arquivo saída_er.txt. A função transições finais insere transições epsilon e para todos os estados finais de uma lista list para um novo estado final, novo final. A função busca transição lei busca na lista de transições list uma transição específica para que vá do estado EI ao estado EF e retorne a essa transição. A função busca simultâneo busca uma transição epsilon e na lista de transições list para um estado de referência ref. A função busca conjunto busca na lista de conjuntos list um conjunto específico pelo seu identificador ID. A função estados limite insere transições epsilon e nos seus estados finais e no estado inicial, preparando o autômato para a transformação. A função lista unitária verifica se a lista de transições list contém apenas uma transição. A função união encontra transições semelhantes na lista e une suas expressões regulares em uma única transição. A função estado eliminar determina qual estado eliminar com base na quantidade de transições que chegam e saem de cada estado. Retorna o índice do estado com menos transições. A função concatena transições que envolvem estados est. Une as expressões regulares das transições que terminam e começam em est, substituindo-as por uma nova transição concatenada. A função insere transição insere uma transição na lista de transições. A nova transição é definida pelo estado inicial EI, a expressão regular lei e o estado final EF. A função entrada autômato lê as funções de um autômato a partir de um arquivo, preenche a estrutura quíntupla T com os estados K, alfabeto A, estado inicial S, estados finais F e transição D. A função coleta final lê os estados finais de um arquivo e os insere na lista list. A leitura continua até encontrar o valor -1, que indica o fim dos estados finais. A função insere final insere um novo estado final na lista list. O estado é definido pelo valor estado. A função coleta transição lê as transições de um arquivo e as insere na lista list.
A leitura continua até encontrar o valor -1 como estado inicial, que indica o fim das transições. Bem, aqui é Leonardo Galvão e o código que eu estou apresentando do Autômato 3, ele tem como função transformar uma expressão regular em um autômato finido não determinístico, ou AFND. E, bem, como características principais, vamos falar das funções, bem rapidinho que só tem 1 minuto. Bem, nas de inicialização, basicamente são como o autômato realmente começa a funcionar, que a gente tem o init, que ele inicia lendo o ER, que é do arquivo, e aí depois ele vai transformar no AFND. E claro que tem várias dessas funções de insert que dão a quebra de expressão. Aí nós temos essas de análise de expressão, que no caso elas usam operadores para fazer a conversão da sintaxe. E aí a gente também tem as de inserção de árvore, que no caso ela coloca a árvore com nós, que aí pode representar partes do ER, que assim pode ser convertido. Nas de transformação, a gente tem a questão que ela converte a árvore que foi criada na inserção para realmente o AFND, e o AFND ele é feito representado como uma quíntupla, que você pode ver durante todo o nosso código. E também tem o salvamento, obviamente. De funções auxiliares, a gente utiliza as funções de inserção e de coleta, que no caso a de inserção, ela vê os estados de transição do AFND, e a de coleta, ela faz a leitura realmente das transições, para garantir que os processos estejam funcionando corretamente. E, finalmente, a gente não pode deixar de contar que tem tratamento de erros, que no caso caso uma entrada não seja reconhecida, ela vai ser colocada essa mensagem de erro para ser ajeitada, porque se o arquivo estiver vindo não estiver funcionando, não vai dar para fazer a leitura. Oi pessoal, sou José Gabriel e hoje eu vou falar sobre o Automax. O Automax é basicamente a junção de todos os autômatos. Como você pode ver que tem um tipo FND, AFD e ER. E descendo, eu vou ter todas as funções de todos os autômatos, incluindo os structs e as funções de operação, de inicialização, de impressão, de busca de conjuntos. Indo para o ponto C, a gente vê aqui que para os tipos de autômato tem um tipo de entrada. Descendo aqui, vocês podem ver que tem a entrada para "-f", que vai para FD para R, N para FND para AFD e menos "-r", que é de R para FND. E aqui são as entradas, são os ifs, que vão dizer qual tipo de entrada que você escolheu, dependendo também do arquivo, né? E aqui tem as funções de inicialização, as operações, e logo lá abaixo tem os outros tipos de autômato. Então, basicamente, o Automax é a junção de todos os autômatos em um, certo? Se quiserem tirar mais dúvidas sobre como cada um funciona, é só voltar nos vídeos e ver como é que funciona o Auto 1, o Auto 2 e o Auto 3, para identificar suas funcionalidades e funções. Muito obrigado, até a próxima. Bom, agora que nós vimos as definições e conversões dos diferentes tipos de autômatos, vamos refletir sobre a importância desse estudo, do porquê estudar autômatos. Estudar autômatos é essencial porque eles formam a base teórica para muitos sistemas computacionais e linguagens formais. Esses modelos matemáticos são aplicados em diversas áreas, como a validação de entradas de usuário em sistemas de autenticação, a análise de padrões em linguagens de programação e a compressão de dados. Por exemplo, os autômatos são usados na construção de compiladores, que traduzem código de alto nível para código de máquina, garantindo que o software funcione corretamente. Além disso, o estudo de autômatos aprimora nossas habilidades de resolução de problemas e nos ajuda a entender conceitos fundamentais em ciência da computação, como algoritmos, estrutura de dados e teoria da computação. Compreender autômatos nos permite desenvolver softwares mais eficientes e seguros, pois podemos prever e evitar comportamentos indesejados em nossos programas. A teoria dos autômatos também nos prepara para enfrentar desafios complexos na área da tecnologia, como a criação de sistemas de inteligência artificial que possam reconhecer padrões e tomar decisões com base em dados.
Além disso, autômatos são utilizados em sistemas de controle e automação industrial, na análise de redes de comunicação e na bioinformática para o alinhamento de sequências genéticas. Portanto, investir no estudo do autômato é investir no futuro da computação e na nossa capacidade de inovar e resolver problemas de forma eficiente. A compreensão de dados profunda desses conceitos nos permite criar tecnologias que transformam a sociedade e melhoram a vida das pessoas. Por isso, é fundamental que continuemos a explorar e a aprofundar nosso conhecimento sobre os autômatos. Gostaríamos de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui e por se interessarem pelo estudo dos autômatos. Esperamos que as informações apresentadas tenham sido úteis e inspiradoras. Muito obrigado e até a próxima!